No vídeo de hoje eu vou te explicar exatamente como que eu invisto o meu patrimônio, como que ele está distribuído em cada classe de ativo e tudo mais, e qual que é o racional por trás de cada decisão que eu tomei. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, vem comigo. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e nesse vídeo nós já vamos direto ao ponto explicar exatamente onde que eu coloco cada parte do meu patrimônio de acordo com os meus objetivos. Mas antes eu quero muito te pedir para ajudar esse vídeo que eu estou abrindo minha carteira aqui para vocês, então deixa seu like aqui embaixo que isso é muito importante para o YouTube entender que você curte esse tipo de conteúdo e também pode ser um vídeo que vai ser interessante para outras pessoas. Então deixando o like aqui, é só isso, é muito importante para o YouTube levar esse conteúdo para mais gente, beleza? Mas vamos lá então, a primeira parte do patrimônio, que é a parte mais chata, digamos assim, mas que é muito importante falar, porque ela é necessária, a gente viu que foi muito necessária ao longo dos últimos meses, principalmente durante toda essa pandemia, que é a parte da reserva de emergência. Hoje eu tenho aproximadamente de 6 a 12 meses do meu custo de vida mensal, do tanto que eu gasto todos os meses aproximadamente, em uma reserva de emergência, em um título com baixíssimo risco, com uma rentabilidade ok e uma liquidez muito interessante. E aí, onde está a minha reserva de emergência? Existem vários lugares que você pode colocar a sua reserva de emergência, pode ser em algum CDB de liquidez diária, um Tesouro Selic, um fundo DI com uma taxa de administração baixa, mas a minha reserva de emergência até pouco tempo estava no CDB de liquidez diária do Banco Inter. Só que, como eu tive toda uma questão de precisar abrir uma empresa e tudo mais, abrir uma conta PJ, eu acabei abrindo essa conta PJ no Itaú por alguns benefícios que eu não conseguia ter no Banco Inter, e para facilitar tudo eu precisei abrir também uma conta pessoa física no Itaú e acabei, por questões de facilidade mesmo, migrando aos poucos a minha reserva de emergência para o Itaú. Estou terminando de migrar a parte que falta para o Itaú também, mas a grande vantagem do Itaú em relação ao Banco Inter é, primeiro, o Banco Inter é um pouquinho mais arriscado do que o Itaú é o banco mais sólido que a gente tem no Brasil, na América Latina, é um banco super rentável, tem um balanço super forte, então, querendo ou não, a segurança do Itaú é bem maior do que a do Banco Inter, mas isso não quer dizer que o Banco Inter não seja tão seguro assim. Se for para colocar a reserva em um banco digital, eu pelo menos diversificaria, colocaria um pouquinho em cada banco digital, por exemplo, no Nubank e no Banco Inter ou algum outro banco digital que você queira, justamente por ter um risco um pouquinho maior. Mas a minha hoje está no Banco Itaú, primeiro por causa dessa questão da segurança, e outro fator que eu gosto muito do CDB de liquidez diária do Itaú é o fato de que eu posso resgatar a qualquer momento, seja dia, noite ou até mesmo no final de semana, enquanto no Banco Inter eu posso resgatar até 5 horas da tarde e não posso resgatar no final de semana. Agora vamos para a parte legal da carteira, que é justamente a parte de renda variável. Você vai ver que eu ainda estou um pouquinho concentrado, mas aos poucos eu estou diversificando ainda mais minha carteira. Na medida que o patrimônio vai crescendo, é interessante a gente diversificar para reduzir o risco e, consequentemente, até mesmo conseguir aumentar um pouco a rentabilidade, investir em boas empresas de vários setores diferentes. A primeira classe de ativo que eu quero mencionar aqui são justamente as ações. É a parte que todo mundo já conhece, são as ações, que é você investir e se tornar sócio de empresas. E por que eu gosto muito das ações? Pelo fato de que, historicamente, nas últimas décadas, as ações foram alguns dos investimentos que mais se valorizaram ao longo do tempo. Então, as ações se provam no tempo. Se você monta uma carteira diversificada com várias empresas de vários setores, historicamente, por mais que algumas ações fiquem pelo meio do caminho, a média da carteira compensa e muito toda essa questão de algum possível prejuízo em alguma ação. Então, bons negócios se valorizam ao longo do tempo e a gente sabe que nada melhor do que a gente se tornar sócio das maiores e melhores empresas do Brasil por meio da Bolsa de Valores. Enquanto muita gente simplesmente é ali dono de uma lojinha da esquina, de uma padaria, de um restaurante, que não tem nada de errado com isso, mas na Bolsa de Valores a gente consegue investir em empresas que a gente nunca teria acesso, por exemplo, na vida real, digamos assim. Se você nunca conseguiria ser, por exemplo, sócio de um Itaú da vida, de uma Ambev, de uma Localiza, se não fosse a Bolsa de Valores. Óbvio que isso não é uma recomendação de compra, eu nem invisto diretamente em algumas dessas empresas, mas o fato é que na Bolsa de Valores você consegue investir nas maiores e melhores empresas do Brasil. E aí, qual que é a parte interessante disso? É que a partir do momento que você compra uma ação, você virou dono daquela empresa e passa a ter direito à distribuição de lucro daquela empresa. Então, se é uma empresa boa, é uma empresa lucrativa e ela distribui esse lucro para os sócios, uma parcela desse lucro vai cair na sua conta, vai cair no
seu bolso. E isso é fenomenal. Afinal, várias empresas do Brasil têm milhares de funcionários e se você compra uma ação dessa empresa, você vai ter lá milhares de funcionários trabalhando para gerar lucro para você e colocar dinheiro no seu bolso. É literalmente uma forma de renda passiva. Primeiramente, você trabalhou, gerou a renda, poupou aquele valor e colocou para trabalhar para você. Tem várias pessoas trabalhando para gerar o lucro para você e colocar no seu bolso no final do ano. E aí, quais são os critérios que eu utilizo para definir se eu vou comprar ou não alguma ação? Existem duas formas, basicamente seria a análise técnica e a análise fundamentalista. Eu não gosto da análise técnica, eu não gosto de ficar olhando gráficos para definir se é uma boa hora entrar naquela ação ou não, porque eu gosto de olhar os fundamentos da empresa. Eu gosto de saber se aquela empresa é boa, se ela é rentável, se ela não tem muitas dívidas, se ela consegue gerar valor ao longo do tempo, se ela possui uma boa gestão, se ela é melhor do que os seus concorrentes, se ela tem vantagens competitivas duradouras. Então, eu gosto de me tornar sócio de empresas e não simplesmente ficando comprando ações olhando um gráfico. Eu gosto de me tornar sócio daquele negócio para o longo prazo, então por isso eu olho os fundamentos daquele negócio para definir se eu vou entrar ou não, se vale a pena se tornar sócio daquela empresa ou não. E aí uma coisa interessante também é que a única estratégia que se provou no tempo é a estratégia da diversificação. Você precisa diversificar a sua carteira em empresas diferentes que estão expostas a setores da economia diferentes e que possuem modelos de negócios diferentes também. Porque por mais que aconteça alguma crise, algum crash em algum determinado setor, os outros setores podem não sofrer tanto assim com isso. Por exemplo, se o preço do petróleo aumenta ou cai e isso afeta a Petrobras, que muita gente conhece, não necessariamente esse preço do petróleo aumentando ou caindo vai afetar uma empresa de tecnologia, uma empresa de varejo e por aí vai. Então, você consegue diluir esse risco na hora que você diversifica entre vários setores. Então, você comprar um pouco de ações do setor bancário, setor elétrico, setor de consumo, setor de saúde, setor de tecnologia e vários outros setores que você pode colocar na sua carteira. E aí existe um limite máximo, um limite mínimo? Não, talvez ali o máximo assim é interessante você colocar na sua carteira o tanto de ações que você consegue acompanhar, porque de nada adianta você colocar 40 ações na sua carteira se você não entende a fundo as 40 ações. Então é melhor você colocar, por exemplo, 5, 10 ações na sua carteira, desde que você entenda muito bem cada uma daquelas ações e que esteja minimamente diversificado, do que investir em várias empresas sem entender exatamente o que está acontecendo, porque aí o risco é muito maior nesse segundo caso. E hoje na minha carteira eu tenho 8 ações de diferentes setores. Eu não vou falar exatamente quais são aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas eu quero saber se você tem interesse que eu fale aqui as principais ações que eu tenho na minha carteira. Deixa aqui nos comentários. Se for um interesse de muita gente, eu possivelmente gravo um vídeo desse também. Então eu quero saber, você quer que eu grave esse vídeo? Deixa aqui nos comentários. E só uma coisa que eu esqueci de comentar aqui é que as ações da parte de renda variável da minha carteira, elas representam 85%. Então não vou mencionar aqui exatamente quais são as ações, mas o total de ações da minha carteira representam 85% da parte de renda variável e os outros 15% estão em fundos imobiliários, que é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Por que eu invisto em fundos imobiliários? Bom, porque imóveis é um modo de investir que muita gente, todo brasileiro entende, né? Só que a diferença dos imóveis para os fundos imobiliários é que nos fundos imobiliários você consegue acessar imóveis que muitas vezes são inacessíveis por pessoas físicas comuns, como por exemplo shoppings, lajes corporativas, centros de distribuição. E aí, consequentemente, o risco que você teria nesse tipo de imóvel ao investir em fundos imobiliários vai ser menor, porque você consegue diversificar uma pequena parcela do seu patrimônio em vários imóveis diferentes, diferentemente do que você teria que fazer no imóvel físico, que grande parte do seu patrimônio estaria ali imobilizado em um único imóvel. Nos fundos imobiliários você consegue diversificar em vários imóveis, vários inquilinos de vários setores diferentes também. Então, consequentemente, o risco vai ser menor, mas a rentabilidade vai ser maior. Por quê? Porque a qualidade dos imóveis e a capacidade financeira das empresas que estão nesses fundos imobiliários são muito maiores do que, por exemplo, a capacidade financeira de uma pessoa física que alugaria um apartamento para morar. Além disso, nos fundos imobiliários a gente tem uma curiosidade que desde 2011, quando o IFIX, o índice dos fundos imobiliários, como se fosse o Ibovespa dos fundos imobiliários, foi criado, desde 2011 ele se valorizou mais do que o Ibovespa. É óbvio que existem vários motivos por trás disso e realmente existem críticas por trás dessa comparação, mas o fato é que por mais que o IFIX seja um índice que muita gente ache não tão interessante assim, ele ainda assim valorizou mais do que o Ibovespa, então mostra que os fundos imobiliários realmente ao longo dos últimos 10 anos, pelo menos, eles geraram muito valor para os seus cotistas, quem investiu e segurou ao longo desse tempo todo. Como a gente não sabe qual vai valorizar mais nos próximos anos, se os fundos imobiliários vão performar melhor, se as ações vão performar melhor, como a gente não sabe isso, é interessante a gente diversificar
diversificar entre essas duas classes de ativos, que aí a gente se beneficia dos dois lados. E por último, sobre os fundos imobiliários, que eu acho interessante a gente mencionar é que, principalmente para o investidor iniciante, o fundo imobiliário é interessante porque ele tem uma volatilidade menor, ou seja, a oscilação de preço de um fundo imobiliário em relação a uma ação, em média, é bem menor, então o risco que o investidor tem vai ser menor dessa oscilação de preço, ele pode acabar desesperando menos em uma possível queda do mercado e também ele paga proventos mensais. Então você vai ter esse fluxo de caixa todos os meses, diferentemente das ações que vão pagar uma vez por ano, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Algumas só que pagam todos os meses, mas nos fundos imobiliários, com certeza, a maioria vai pagar todos os meses e você vai ter esse sentimento de dono, que você vai ter ali a mentalidade correta. Vou investir para ganhar essa renda passiva mensal e não investir para poder vender por um preço mais caro. E é justamente por esses motivos que, na medida que o tempo vai passando, a minha intenção é de aumentar a participação dos fundos imobiliários na minha carteira, justamente porque na medida que a gente vai envelhecendo, a disposição a assumir risco na nossa vida vai diminuindo. Então eu vou saindo um pouco das ações, vou colocando um pouquinho mais em fundos imobiliários para reduzir o risco da minha carteira e aumentar a renda passiva mensal que eu teria com esses ativos. E por último, um tipo de ativo que eu ainda não tenho na minha carteira, mas eu já estou estudando a melhor forma de fazer isso, como investir e principalmente como que funciona a declaração, que é a parte que mais é chatinha ali, mas que eu já estou estudando para entender melhor, colocar esse tipo de ativo na minha carteira e trazer conteúdos relacionados a isso também para vocês, que eu sei que vocês têm interesse, muita gente já me cobra falando, fala sobre isso, é o investimento no exterior, começar a comprar ações lá nos Estados Unidos, REITs e tudo mais, ETFs lá fora, para colocar um pouquinho de exposição ao dólar na nossa carteira. E a grande vantagem disso é que, historicamente, o dólar com a nossa bolsa possui uma correlação negativa. Isso significa que, em média, quando a bolsa sobe, o dólar cai. Justamente porque um grande fluxo que tem na nossa bolsa é de investidores institucionais estrangeiros. Então, quando eles precisam vender alguns ativos para levar de volta para os Estados Unidos e comprar ativos um pouco menos arriscados, como, por exemplo, em momentos de crise, eles vão vender as ações aqui no Brasil. Então, muita oferta de ações, o preço tende a cair, então a bolsa cai. Mas também eles precisam comprar dólares, vender real e comprar dólar para levar o dinheiro lá para fora. Então, com isso, o real tende a se desvalorizar frente ao dólar e o dólar fica cada vez mais caro. Então, nesses momentos que acontece esse fluxo muito grande, a bolsa cai e o dólar sobe, então se a gente tiver uma pequena exposição em dólar, isso tende a segurar um pouco a queda do nosso patrimônio. E além disso, a bolsa lá fora não está muito relacionada à bolsa aqui dentro também, justamente porque as empresas são diferentes e as empresas, primeiro, possuem receitas em dólar, isso é muito interessante, e elas estão expostas ao mercado global, enquanto as nossas empresas aqui, na maioria das vezes, estão muito expostas ao nosso mercado consumidor interno e muitas vezes não é tão interessante assim. Então é bom a gente ter essa diversificação também de localidades, geografias diferentes, investindo em empresas que estão com consumidores ao redor do mundo inteiro. E outro fator muito importante por trás dessa decisão que eu estou tomando é justamente a questão da inflação. Ao longo dos anos, a gente sabe que o real se desvaloriza muito em relação ao dólar, justamente pelo diferencial de inflação entre os dois países. A inflação nos Estados Unidos é muito mais controlada, então o poder de compra lá tende a se manter um pouco mais constante do que acontece aqui. Na verdade, eles perdem menos poder de compra do que a gente perde aqui, porque a nossa inflação historicamente é muito alta, a economia é muito descontrolada, então ter uma exposição lá e manter esse poder de compra é outro fator interessante. Por isso, quais são os meios que você pode investir em ações lá nos Estados Unidos, né? Você pode, primeiro, comprar cotas do IVVB11, que é um ETF que vai replicar exatamente as ações que estão lá nos Estados Unidos, mas você faz isso tudo pela corretora aqui no Brasil. É uma opção interessante, mas a taxa não é tão interessante assim como, por exemplo, você comprar um ETF lá fora. Mas para simplificar um pouco questões tributárias e tudo mais e fazer tudo aqui no Brasil, o IVVB11 pode ser uma opção interessante também. Outra opção são os BDRs, que recentemente foram liberados, então a tendência é a liquidez aumentar, mas o BDR você está comprando um recibo de uma ação americana que é negociado aqui no Brasil. Ou seja, você não está comprando literalmente a ação americana, você está comprando um recibo que vai te dar o direito a tudo que um acionista
acionista daquela ação tem. Então, se a empresa pagar dividendos, pagar qualquer coisa, você vai receber isso também. Mas como tem um BDR, tem um recibo ali no meio, a instituição financeira que trouxe esse BDR para cá fica com 5%, por exemplo, daquele dividendo. Caso você queira também converter o BDR numa ação, você pode, mas a outra opção que a gente tem é comprar diretamente ações lá no exterior, abrir conta numa corretora lá fora, enviar o dinheiro, fazer a remessa e comprar as ações diretamente, porque lá a gente vai ter uma liquidez muito maior do que a gente tem aqui na Bolsa do Brasil e também que a gente tem nos BDRs. Então essas são as três principais alternativas de você se expor minimamente aos Estados Unidos. A mais interessante na minha visão são as stocks, é comprar a ação diretamente lá no exterior, mas tem a questão tributária de imposto de renda que deixa todo esse processo um pouquinho mais burocrático, um pouquinho mais chatinho, e é por isso que eu estou estudando ao máximo para trazer esse conteúdo para vocês, investindo na prática o meu dinheiro também. No mais é isso, espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo, mostrando na prática onde eu invisto o meu patrimônio. Se você quiser um vídeo mostrando exatamente quais fundos imobiliários eu tenho, quais ações eu tenho, que eu mais gosto, deixa aqui nos comentários, que isso é muito importante para a gente aqui no canal, e também deixa seu like nesse vídeo, porque o YouTube vai entender, o algoritmo vai entender que as pessoas estão curtindo esse conteúdo. Se você chegou até aqui também, é muito importante você deixe seu like para o YouTube mandar esse vídeo para mais gente, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui, meu nome é Henrique Stuart e bora enriquecer!